Mais uma vez, eu estou voltando aqui naquele velho assunto sobre o que vale mais a pena, se é assinar um veículo ou se é comprar um veículo. Desde a última vez que eu vi esse vídeo, já tem um tempinho, e de lá para cá os preços dos carros e das assinaturas já mudaram bastante. E dessa vez eu resolvi fazer de uma forma simplificada, de modo que quando você assistir esse vídeo, baixar a planilha e curtir, a única coisa que você vai precisar mudar nela, se você quiser, vai ser o preço do carro, ok? Vamos lá ver como é que essa planilha ficou. Lembrando que para a gente estabelecer uma comparação justa, a gente precisa de premissas, né? E as premissas aqui são a compra de um carro à vista ou a assinatura de um carro similar. Aqui para o seguro eu atribuí 2,5% sobre o valor do carro. É óbvio que esse valor não é o meu seguro, nem o seu seguro. Quando você baixar essa planilha, você pode colocar ele aqui de acordo com o seu perfil, até porque a gente sabe que a cotação de seguro ela varia por N fatores. Não adianta, eu não consigo fazer individualizado aqui. Eu achei 2,5% o valor razoável para se cobrar no seguro, assim, colocar nessa simulação que a gente vai fazer, tá? O IPVA de 4% eu usei o de Minas Gerais, mas aqui eu deixei uma planilhinha, uma tabelinha com todos os IPVAs de todos os estados, é só você escolher o seu. A manutenção, eu comecei aqui com 1% e fui subindo ela ano a ano. O ano 4 ele tem uma manutenção mais pesada, tendo em vista que aqui no ano 4, considerando 12 mil quilômetros médios, que é o que o brasileiro roda, geralmente, a gente está falando aqui de troca de pneus, às vezes uma troca de correia dentada, que é adiantada por precaução, e é uma manutenção mais cara, né? Então ela sobe aqui de 2,5% para 5% e depois ela volta a cair um pouco, mas ela ainda continua acima do ano 3, tendo em vista que já é um carro mais velho, ele vai demandar mais manutenção. Ok? A depreciação média, ela começa aqui em 15%, que é a depreciação do ano 0 até o ano 1, né? É o primeiro ano de uso do carro, quando você tira ele 0 km. Essa é a maior depreciação que você vai ter, justamente porque você tirou ele da concessionária. E ela varia, tá? Ela não é 15% aqui, de novo, é uma média, já que ela varia de acordo com o preço do carro e com a revenda dele. Quanto menos custar o carro e melhor a revenda, menor vai ser a depreciação. Quanto mais caro o carro e pior a revenda, maior a depreciação. A título de exemplo, um Onix ou um Kwid deve ficar aqui por volta de 10%, enquanto um Chevrolet Tracker deve ficar ali por volta de 20%. Então a gente vai ficar no meio do caminho aqui, 15%. A partir do segundo ano, essa depreciação cai, ela vai para 8% ao ano, terceiro ano 8%, e a partir do terceiro ano, quando o carro deixa de ser seminovo e passa a ser um carro usado, ela cai mais um pouquinho. Eu joguei aqui 6% e isso aqui continua até o quinto ano, ok? Yield da assinatura é o seguinte, é quanto a locadora vai te cobrar sobre o preço do carro por mês para te alugar ele. E esse yield, ele diminui com o tempo. Ou seja, ela te cobra 2,5% sobre o valor do carro por mês se o seu contrato for de 1 ano, te cobra 2,45% se ele for de 2 anos e vai caindo até chegar em 2,20% na média se for um contrato de 4 anos. Aqui é a curva DI, já que se a decisão for por assinar, a gente vai aplicar o dinheiro do carro num CDB. E aqui é o IPCA, uma vez que os contratos de assinatura do carro, eles são atualizados pelo IPCA ano a ano, caso eles tenham mais de um ano de duração. Para um carro de 75 mil reais, a gente tem que no primeiro ano ele vai ter um seguro aqui de 1.875, em média um IPVA de 3 mil, 4% sobre o valor, a manutenção de 750 reais. A gente está fazendo duas manutenções aqui, lembrando que a média de quilometragem rodada é de 12 mil quilômetros e as manutenções geralmente são feitas de 10 em 10 mil ou de 6 em 6 meses, o que for mais curto. E aqui a gente está considerando duas manutenções, já que nós vamos ficar um ano completo com o carro. A desvalorização de 15% dá 11.250, o que vai dar uma despesa anual de 16.875. Por mês, R$ 1.406,25. Se você for contratar o aluguel de um carro do mesmo tipo, né, do mesmo preço, a assinatura mensal vai te custar R$ 1.912. Porém, a gente tem que considerar aqui o custo de oportunidade de R$ 526. E o que é isso exatamente? É o quanto a gente ganhou aplicando R$ 75 mil num CDB que pague 100% do CDI. Então, o que a gente faz? Calcula esse valor futuro, R$ 75 mil, rendendo 10,21% ao ano,
vai dar no final do ano R$ 82.657. Faz essa diferença, 82.657 menos 75, para saber qual que foi o rendimento. Tira 17,5% do imposto de renda, já que a gente precisa aqui do valor líquido, e divide por 12, uma vez que a gente quer aqui o valor mensal, né? Isso vai dar R$ 526. Como a gente está ganhando R$ 526 por mês, porque a gente está aplicando, porque a gente aplicou o dinheiro que usaria para comprar o carro, a gente tem que diminuir esses R$ 526 dos 1.912. Ah, Thiago, mas eu não entendi. Olha, quando a gente faz a decisão, quando a gente decide, toma a decisão de comprar um carro, a gente está tomando uma decisão de alocação de capital. Se eu tenho R$ 75 mil em mãos, eu tenho duas opções aí para alocar esse dinheiro. Comprar o carro, né? Ou colocar esse dinheiro num CDB, que vai render 100% do CDI e me trazer mais dinheiro, e alugar um carro. Esse é o famoso custo de oportunidade. Toda decisão que eu tomo, ela tem que levar isso em consideração quando eu tenho dinheiro em mãos. Ou seja, tudo é uma simples decisão de alocação. Se eu decidir por assinar, eu tenho que alocar aquele dinheiro que eu tinha para comprar o carro. Tendo isso em mente, 1.912 menos 526,45 dá R$ 1.386, que seria o meu gasto mensal para alugar um veículo do mesmo tipo. Isso daria R$ 16.632 por mês. 200 e poucos reais, 250, 240 reais mais barato do que se eu comprasse um veículo. Mas preste atenção, isso aqui é para aquela pessoa que compra carro todo ano, né? É o sujeito que gosta de sempre andar de carro novo, ou seja, você tem que comparar com aquele que compra um carro, anda com ele um ano e já vende para comprar um carro zero de novo no próximo ano, entendeu? É o sujeito que está com carro zero todo ano. Para essa pessoa, alugar um carro faz mais sentido. Ela pegar contratos anuais, ela vai andar de carro zero todos os anos e vai economizar dinheiro. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, é como eu que usa carros por mais tempo, as coisas mudam um pouco. E mudam porque já no segundo ano, as despesas caem. O seguro cai, o IPVA cai, a manutenção aumenta um pouco, né? E a desvalorização cai, que é a sua principal despesa. Repare aqui que ela é a maior entre todas as outras despesas, é o que mais faz diferença aqui quando você decide pela compra de um veículo. E essa desvalorização ela cai bastante no ano 2. Veja aqui que no ano 1 ela era 11.250, porque ele desvaloriza em média 15%, lembra? No ano 2 ela já vai para 5.100, é menos da metade. Isso faz uma grande diferença no custo total anual, que sai de 16.875 para 10.200, o que dá aí R$ 850 mês. Se a gente for comparar com um contrato de 2 anos do aluguel de carros, né? A gente vai ver aqui que a mensalidade já cai, porque ele é um contrato mais longo, então a mensalidade começa menor. No ano 2 ela é corrigida pelo IPCA. Porém, o seu custo de oportunidade, ele aumenta, vamos dizer assim. O que aumenta aqui, na verdade? O rendimento do valor que você aplicou lá quando você deixou de comprar um carro no ano 1 para alugar um carro, né? Porque o montante acumulado ele já está maior. Então, os juros que vai render vai ser um pouquinho maior, vai fazer uma diferença aqui no seu custo mensal total, já que ele vai cair R$ 11 mais ou menos. O custo acumulado de alugar um carro por 2 anos vai ser de R$ 31.329 contra o custo de R$ 27.075 se você comprar. Coisa aí de R$ 4.000 mais caro, certo? Aí foi só fazer a mesma coisa para o ano 3 e para o ano 4. E para ficar fácil de ver, é só a gente vir nesse gráfico. Repare aqui que a linha verde escura é a assinatura e a linha verde clara é a compra. Ela começa abaixo da compra, ou seja, ela começa mais barato e ela distancia da compra no ano 2, distancia mais um pouco, olha, a distância é bem maior no ano 3 para voltar a convergir, né, mais perto, para mais próximo da compra no ano 4. Isso acontece por quê? Justamente por causa da manutenção do ano 4, que ela é maior. Lembra que eu falei que aqui vai ter troca de pneus, pode ter uma troca de correia dentada e vai aumentar essa manutenção do carro. Isso vai fazer com que a diferença diminua. Se a gente for olhar em números
né, absolutos, aqui o acumulado de uma compra no ano 4, ele vai dar R$ 46.488 contra R$ 50.183 aí, pouco mais de quase R$ 4.000 de diferença de um para o outro, caso você mantenha aí o carro ou o aluguel por 4 anos. Repare que é uma diferença menor do que a do ano 3, que chega aqui a pouco mais de R$ 5.000, certo? Justamente porque a manutenção aqui ela é mais pesadinha no ano 4. Dito isso, fica bem fácil da gente ver aqui que, financeiramente falando, é melhor você comprar, né? Se o único quesito que você tiver aqui no julgamento para ser feita for o financeiro, né? A compra ela é mais vantajosa, uma vez que ela sai mais barata. O que pode atrapalhar aqui essa decisão? 2 coisas, né? A primeira delas, a comodidade. Se você preza por uma comodidade, às vezes R$ 5.000 de diferença para você diluídos ao longo de 48 meses, vale a pena, né? Uma vez que você tiver algum problema no carro, é só você deixar na locadora, ela vai te dar um carro reserva enquanto ela conserta seu carro. E o segundo problema é que você não corre o risco de ter uma manutenção cara. A gente sabe que hoje em dia tem bastante montadora oferecendo 3 anos de garantia e tem mais montadoras, não só as japonesas, oferecendo 5 anos de garantia. A Jeep, por exemplo, é uma das que está oferecendo 5 anos atualmente. Porém, se você não tiver um carro que ofereça tanto tempo de garantia, pode ser que no ano 4 ou no ano 5, quando acabe a garantia, você tenha uma surpresinha ruim. Por exemplo, troca um câmbio que deu defeito e com isso ter um valor de manutenção mais alto. Se a gente dobra esse valor de manutenção, pode ser que a diferença diminua muito, tá vendo? Ela vai aqui para R$ 1.000 em favor da compra. Porém, em condições normais de temperatura e pressão, não é isso que acontece, né? Os defeitos esporádicos, defeitos maiores, de fato ele é um risco que existe, mas a gente precisa comparar aqui o cenário padrão, né? Um cenário padrão com o outro. O que você precisa ter em mente na hora de decidir pela assinatura ou não é isso. Entendido? Bom, se você entendeu, seu próximo passo é baixar essa planilha e trocar aqui, ó. Se você não quiser trocar só o valor do carro, já que ele funciona basicamente para qualquer valor que você colocar, né? Você pode trocar também para deixar mais personalizada a comparação, o valor do seguro, o valor do IPVA, aquilo que você acha que você vai gastar com manutenção, já que isso varia de acordo com os modelos e fabricantes, e aquilo que é cabível de depreciação para o seu carro. E o jeito fácil de fazer isso é só ir na tabela FIPE, você vai comparar lá os valores anuais do seu veículo, né? Compara um ano com o outro, vê o que deu de diferença de um ano para o outro, transforma em porcentagem e joga aqui em depreciação para você calcular certinho aquele modelo que você está procurando. E entender aí se vale a pena comprar ou assinar. Beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Esse foi mais um Analista Explica.